aqui, que não desista dos seus filhos. Seus filhos são projeto de Deus. Quero dizer a uma mãe que está aí nessa live, não desista do seu filho, porque ele é projeto de Deus. Pode alguém não acreditar no seu filho, mas o Senhor acredita. E você, como mãe, tem que acreditar. Então, Pedro é um milagre, como seu filho também será um milagre. Assim eu creio. Vamos ficar de pé para orar? Soberano e santo Deus, aqui está seu filho nas tuas mãos, Senhor. Que ele seja tomado pelo teu Espírito, Senhor. Que ele venha pregoar a tua palavra com ousadia, com autoridade, com intrepidez. Vai em nome de Jesus na esfera espiritual, tomando a vida dele. Mas vai tomando também cada mente, cada coração aqui nesta tarde. Vai, Senhor, guardando cada mente cativa à obediência a ti. Toma Pedro, Senhor, que ele seja dirigido pelo teu Espírito diante da tua palavra. Amém. Amém. Pai do Senhor, igreja. Que louvor lindo, né? Que louvor maravilhoso. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. O quê? Te servirei, que comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia, Deus é bom. Sofrer por Jesus é algo que faz parte da nossa trajetória como cristão. Mas é um sofrimento que recompensa. É um sofrimento que não tem algo no mundo que nós possamos sofrer que venha nos dar aquilo que o sofrimento por Jesus nos dá. Não há preenchimento maior do que viver uma vida por Deus e sofrer algumas vezes sim por Ele e ser recompensado ou aqui ou na glória. É bom saber disso. Vamos aqui ao texto, 1 Samuel, capítulo 2. Eu quero agradecer pela vida da minha mãe, a vida do pastor Saulo, do corpo de obreiros aqui dessa igreja, dos meus irmãos, que eu sou grato a Deus pela Dai, pelo pastor Diego, pela minha mãe, gente que me socorre, que me ajuda, né? Pessoas aqui que fazem parte da minha vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse, a partir do verso 1, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento. E por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Amém? Pai, eu quero te louvar por essa palavra. Espírito Santo, tu tem total liberdade aqui neste lugar. Instrui, consola, ajuda, manifesta o teu poder e a tua bondade aqui neste lugar hoje. Tu tens liberdade para adentrar os corações. Prepara o ambiente da alma, do coração, do sentimento dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Que seja a tua boca e não a minha boca, que sejam as tuas palavras e não as minhas palavras, Senhor. Porque o que sai da tua boca, Senhor, muda a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Aqui o tema dessa campanha é o arco dos fortes foi quebrado. O contexto que está inserido, aquilo que acabamos de ler agora, é alegria, é culto de ação de graça, é testemunho, é vitória, é diagnóstico positivo, é a cura de um câncer, é uma gravidez, que no caso foi aqui de Ana, é um livramento que Deus deu. Só que nós não enxergamos que antes do arco dos fortes ser quebrado, há de Ana um parêntese aqui. Que no começo do capítulo, ela diz assim: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. Não é Ana que fez,
E ela deixa claro isso, que aquilo que ela tem foi dado por Deus. Aquilo que ela tem como testemunho de vida, foi Deus que caminhou com ela. Foi Deus que entregou a ela. Foi Deus que fez de Ana aquilo que ela é hoje, aquilo que ela foi naquele tempo. E Deus tem que ser o centro das nossas vitórias. Deus tem que ser o centro dos nossos testemunhos. Deus tem que ser o centro daquilo que as pessoas tomam como exaltação. Se Deus colocou alguém em um lugar alto, essa pessoa tem que entender, para que ela se mantenha lá, Deus tem que estar acima dela. Não importa aonde Deus te colocou, não importa o quão alto você chegou, se Deus não estiver acima de você, a sua queda, ela está encaminhada. E Ana entende isso, porque ela diz que o meu poder está exaltado no Senhor. O cântico dela é um cântico que nós vemos que Deus toma ela em profecia, em alguns aspectos desse cântico, que não vai ser trabalhado hoje, mas é algo muito interessante que Ana, ela entende que quem faz por ela é Deus. Só que eu vou falar algo hoje que é, e antes do arco ser quebrado, o que é que tem que ser feito? Antes do arco se quebrar, o que é que eu faço? Antes daquilo que Deus profetizou, prometeu na minha vida, o que é que eu tenho que fazer? Nós vemos que o arco dos fortes não é quebrado pela raiva de Ana. O arco dos fortes não é quebrado pela vingança de Ana. O arco dos fortes não é quebrado pela força de Ana. O arco dos fortes é quebrado porque Ana deposita a sua esperança em quem é mais forte. Há alguém que tem força maior do que ela. Só que nós entendemos que Deus é na nossa vida, amém? Deus nos ama, Deus luta a nosso favor, mas Deus não luta a favor de um projeto humano. Deus não deposita milagre em um projeto humano. Deus não deposita aquilo que é precioso somente em algo que vai morrer. Deus não dá só por dar. Deus não dá somente por chilique. Deus não dá somente por querer agradar as outras pessoas. Tudo que Deus nos dá tem um propósito. E aquilo que Deus entregou a Ana teve um propósito. Mas antes de ser entregue havia um alinhamento entre Ana e Deus. Porque não adianta só ser escolhido por Deus. Eu tenho que escolher a Deus. Não adianta somente um profeta apontar na minha vida e falar que Deus tem algo grande, se eu não reconheço a Deus como a minha maior grandeza. Não adianta somente eu ter algo com Deus, se eu não depositar nele, em Deus, a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, os meus sonhos nele, não em mim. E Ana passa anos procurando algo que Deus não quer. Ana passa anos desejando algo que Deus não quer. Ana passa por humilhações, por afrontas, por choro, por lágrima, porque ela não entendeu ainda aquilo que Deus queria. E o que eu acho interessante é que Ana, aqui no capítulo 1, no verso 8, vai dizer assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Havia ao redor de Ana uma pressão, tanto cultural, interna e marital também. Naquela época era uma vergonha uma mulher não gerar. Era uma vergonha uma mulher não ter. E para o homem era uma vergonha não ter descendência, principalmente da mulher que ele amava. Porque Penina só foi colocada na história porque a descendência de Eucana, ela teria que prosseguir. Mas quem ele amava era Ana.
Então, a mulher que escuta, eu te amo. A mulher que escuta, eu não sou nada sem você. A mulher que recebe beijo, presente, que recebe porção dobrada, está sendo questionada e pressionada. As pressões que já existiam na alma dela, elas vão ter mais uma pressão, que é a pressão de quem ela necessita aprovação. Muitas das vezes as pessoas que nós mais procuramos aceitação, elas não vão nos entender. Muitas das vezes elas não vão conseguir enxergar quanto por cento está o propósito e o processo de Deus na nossa vida. Eu creio que há casais aqui, e muitas das vezes vocês veem um cônjuge de vocês passando por alguma prova e não consegue. Deus, quando é que acaba isso aí? Quando é que vai ter fim essa luta? Quando é que ele vai romper? Quando é que ela vai romper? Quando é que ele vai conseguir algo? Nós não conseguimos estipular a porcentagem do outro. E por não conseguir entender o do outro, por que as pessoas têm que entender aquilo que Deus vai completar na sua vida? Por que as pessoas têm que entender por completo o processo de Deus que ainda não acabou na sua vida? Por que as pessoas elas são obrigadas a entender? Essa pressão vem, e aqui no versículo 9 diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, a pressão aumentou e o choro aumentou também. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Só que nesse momento de pressão, nesse momento de choro, nesse momento em que Ana não se vê mais o que fazer, tudo aquilo que ela plantou em Deus vai dar fruto agora. Dá fruto como, Pedro? Porque a sua busca, ela não vai gerar só uma porta de emprego. A sua busca, ela não vai gerar somente um carro na sua garagem. A sua busca, ela não vai gerar somente alguém voltando para Jesus. Sabe o que ela vai gerar? Versículo 11, algo. E isso foi estrutura para cumprir aquilo que Deus prometeu a ela. Estrutura para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dela. Sabe o que é que você precisa? Continuar buscando, porque você ainda não tem estrutura. Antes de receber algo, você não busca somente para que aquilo venha, você busca para que você venha se adaptar àquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Tem projetos de Deus, tem algo que Deus prepara para nós que precisa de estrutura, que precisa de uma vida moldada àquilo que Deus quer. E é isso que Ana vai gerar no 11. Estrutura para cumprir o propósito de Deus. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, a tua serva vai dar um filho, homem, ao Senhor. O darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A oração era: me dá um filho. Para que, Ana? Para eu postar no Facebook o chá de bebê. A oração era: Deus, me dá um filho. Para quê? Para eu passar na cara de Penina. A oração era: Deus, me dá um filho, porque eu não aguento mais essa vergonha humana. A oração era: me dá um filho, que eu quero agradar o meu marido. A oração era: me dá um filho, porque a sociedade pesa nas minhas costas. Mas quando você busca a Deus, a oração também vai mudar. E aquilo que era para ela se tornou para Deus. E sendo para Deus, ele falou: agora a Ana entendeu aquilo que eu queria. Porque abrir madre para Deus é assim, ó. Agora, forjar um caráter demora um pouco de tempo. Forjar uma vida com Ele demora mais um pouquinho. Forjar um coração que entende o propósito dele demora. Para Deus dar um filho é assim. Mas o que é que Deus precisa fazer até que o teu Samuel chegue?
O que é que Deus precisa preparar em você até que o teu filho chegue? Qual é a percepção que Deus quer mudar na tua vida? Porque o arco dos fortes foi quebrado por Deus, não foi por Ana. A humilhação que você passa vai ser quebrado por Deus, não é por você. Cantar o hino da vitória não vai ser com deboche, não vai ser com altivez de espírito, não vai ser com maldade no coração. Cantar o hino da vitória vai ser: Deus atentou para a aflição da serva dele. Deus fez, Deus agiu, Deus abriu, Deus conduziu. Porque quando é Deus, é mais gostoso, irmão. Sabe por quê? Porque quando é nós, acaba ali. Mas quando é Deus, permanece. Ela queria um filho, Deus deu um sacerdote, Deus deu um profeta, Deus deu um juiz, Deus deu um legado para aquela mulher. Ele não deu só um filho comum, Ele deu uma promessa, não dela, mas dele. E a palavra diz, e não me deixa mentir, que os planos de Deus são maiores que os nossos. São planos de bem, para nos dar um futuro esperado, desejado. Ana teve que, aos trancos e barrancos, entender que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Isso demora muitas das vezes, sim. Isso machuca. Mas quando chegar lá na frente, não vai ter margem para tu se desviar. Não vai ter margem para tu voltar atrás. Não vai ter margem para você viver uma vida que não glorifica a Deus. E Deus faz com que essa mulher mude toda a sua trajetória. O que é que Deus quer para você? Para Deus te entregar aquilo que tu tem pedido a Ele, é assim. Mas Deus quer formar em você estrutura para que você possa suportar aquilo que Ele quer te entregar. Não adianta pedir algo a Deus sem você ter capacidade de sustentar aquilo que Ele te entregou. E Deus quer entregar algo a você, mas você precisa se preparar. Muitas das vezes o preparo nos machuca, nos humilha, nos faz chorar, nos faz desacreditar. Quantas vezes aquela mulher não indagou a Deus: cadê o meu filho? Cadê, Senhor? A minha humilhação já é grande demais. Mas um dia toda aquela busca resultou em milagre. E Deus quer fazer isso na sua vida. Então nós entendemos que havia uma pressão, havia uma necessidade. E essa pressão e essa necessidade, ela foi toda arrancada dela, quando a estrutura que Deus queria estabelecer na vida dela foi colocada. E o milagre veio. O arco foi quebrado, mas não foi pela força de Ana. O arco foi quebrado, mas não foi porque ela era melhorzinha. Deus nos ensina isso através da sua palavra. Então, ao longo do tempo, Deus vai nos ensinando que há uma necessidade em nós. De quê, Pedro? De dar valor à visão de Deus. De dar valor aos sonhos de Deus. De dar valor às ambições do Senhor. De dar valor àquilo que Deus planejou. Sabe por que nós quebramos a cara muitas das vezes? Porque colocamos as nossas necessidades acima daquilo que Deus planejou para nós. Eu sei que bate o desespero, bate a vontade, o desejo de ter algo que todo mundo tem. Só que a verdade é que, ainda que algumas coisas para as pessoas não sejam pecado, não sejam, como posso dizer, algo que venha ferir a Deus, para o propósito que Deus tem com você não se encaixa. Para aquilo que Deus tem para você não se encaixa. E há coisas nas nossas vidas que não vão se encaixar. Não é pecado, não vai ferir a Deus, mas para aquilo que Deus tem, para o propósito específico que Ele tem para a tua vida, não se encaixa. Por anos ela só queria ser uma mulher comum. Por anos ela só queria
sabe desfrutar daquilo que uma mãe desfruta, daquilo que todas as mães desfrutavam, mas aquilo naquele momento não se encaixava ao propósito de Deus. Nós quebramos a cara porque tentamos colocar coisas em um tempo que Deus ainda não estabeleceu. Tentamos colocar encaixes que não se encaixam com aquilo que Deus quer. Nós intentamos, planejamos, executamos e não dá certo, e pedimos a Deus, oramos ao Senhor, mas parece que nada vai. Por que será? Não, o diabo não está querendo destruir a tua vida toda hora não, irmão. Não é as hostes infernais correndo atrás de tu e, meu Deus, está cheio de demônio atrás da minha vida. É não. É que no momento não se encaixa naquilo que Deus tem. No momento não faz parte do propósito, mas vai fazer. Porque a estéril deu luz a muitos filhos. Quando ela entendeu que primeiro vem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa mulher, ela entende aos trancos e barrancos que havia uma necessidade de dar valor àquilo que ela é de Deus. O que eu acho interessante é que ela muito se assemelha a Jesus. Em Marcos, capítulo 3, versos 31 a 35, vai dizer assim: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que há de igual, o que há de semelhante nos dois é: eles dão valor ao propósito de Deus antes de tudo. Será que o sonho que você sempre sonhou se encaixa naquilo que Deus tem? Será que a faculdade que você quer cursar é aquilo que Deus quer? Será que o emprego que você deseja é aquilo que o Senhor planejou para você? Será que a vida que você está levando é a vida que Deus quer que você leve? Jesus ignora a própria mãe, o próprio irmão e as próprias irmãs, porque ele dava valor primeiro ao reino de Deus. Aquela mulher, ao choro, à lágrima, ao gemido, ela aprendeu a dar valor àquilo que era de Deus. O que eu acho interessante é que Jesus não ignora isso. O que eu acho interessante é que Deus não ignora isso. Ele sabe que é difícil para nós deixar de comer muitas das vezes, deixar de ir para alguns lugares, abandonar algumas amizades, escolher alguns caminhos. Ele sabe que é difícil para nós. Só que Ele mostra que isso faz parte de quem Ele é. E quem Jesus é aquilo que eu quero ser. Quem Jesus é aquilo que eu quero me tornar. E se para me tornar como Jesus eu vou ter que ignorar algumas pessoas, se para me tornar como Jesus eu vou ter que parar de ir para alguns lugares, se para me tornar como Jesus eu vou ter que abdicar daquilo que eu amo, por amor a Ele eu vou fazer isso. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei para onde Ele olhou. E para muitos não havia nada, mas para Ele tinha ainda alguma coisa. E o que você tem feito com o investimento que Deus te deu? Com o investimento que Ele fez em você? Irmãos, se você parar para imaginar, Deus investiu em gente que não valia nada. Deus investiu em assassino, em ladrão, em adúltero, e se tornou homens e mulheres de Deus. Abra mão daquilo que para você é importante, porque o céu se encarrega de dar aquilo que você necessita e ainda mais que isso.
Porque aquilo que Ele tem para nós vai além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E que poder é esse? É o de Cristo, é o do Espírito Santo. Além, irmãos, daquilo que pedimos ou pensamos. Aquela mulher teve que entender que aquilo que Deus tinha ia além. Mas quando ela entendeu, depois. Porque Deus sempre chama as pessoas sem dizer o que vai acontecer. Mas quando nós obedecemos a Deus, mesmo que sem entender aquilo que vai acontecer, Ele se encarrega de nos honrar. É aquilo que está na palavra. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. De portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem obedece àquilo que Deus quer, desfruta daquilo que Deus faz. Você obedece a Deus e você desfruta daquilo que Ele faz. Você não obedece porque você sabe aquilo que Deus vai fazer, mas por amor você faz isso. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pelo galardão não, por amor. Mas Ele ama abençoar. Ele ama enriquecer. Ele ama dar aquilo que nós nem imaginamos. Mas Ele nos dá. Mas nós precisamos buscar. Jesus morreu na cruz. Foi humilhado, transpassado. Você acha que aquilo era aquilo que Ele queria? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você acha que era aquilo que Ele queria quando Ele estava transpirando sangue, água? Você acha que era aquilo que Ele queria quando os pregos martelaram as suas mãos e os pés? Você acha que era aquilo que Ele queria quando Ele foi açoitado e a carne e os órgãos dele eram vistos? Você acha que era aquilo que Ele queria quando Ele ficou nu naquela cruz? Você acha que era aquilo que Ele queria quando Ele teve que passar pela fome, pela nudez, pela espada, pela perseguição? Não. Mas quem obedece aquilo que Deus fala, desfruta daquilo que Deus faz. Ao terceiro dia Ele estava lá. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque quando nós obedecemos a Deus, temos um galardão que ninguém pode tirar de nós. Quantas das vezes nós achamos que por obedecer a Deus perdemos tudo? Quantas das vezes nosso coração nos questiona: tu obedeceu a Deus, e aí? Deus falou contigo e tu fez aquilo que Ele mandou tu fazer, e aí? E agora? Aí vem Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Obediência a Deus, ainda que gere danos momentâneos, vão gerar recompensas eternas. Obediência a Deus vai gerar algo que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não destrói. Obediência a Deus vai quebrar o arco. Obediência a Deus vai fazer o nome dele ser exaltado. Um coração que procura a exaltação de Deus, de tabela, também é exaltado. Não porque ele procura por si, não porque ele procura para ele, mas o coração que Deus procura é um coração que exalte a Ele. Um coração que exalta a Deus abre mão de um filho e recebe 5 em troca. Um coração que exalta a Deus chora, mas entrega. Sofre, mas suporta. Tem a sua vida muitas das vezes escorraçada. É humilhado,
é muitas das vezes injustiçado, ele é trazido a pessoas falarem dele, só que sempre há uma recompensa. Sempre existe algo que Deus nos dá. Pode não ser aqui nesta terra, mas lá temos a nossa recompensa. E no cântico de Ana, o que eu acho interessante é que ela nos conta uma receita. No cântico do capítulo 2, ela nos conta algo que Deus faz na vida de todos os que são dele. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Sabe o que é isso? É um coração que entendeu que Deus é acima da sua necessidade. É um coração que entendeu que Deus está acima dos seus planos. É um coração que entendeu que a glória é dele. Não há espaço para a glória humana em um projeto divino. Não há espaço para a glória humana em um projeto que é de Deus. Sabe por que Ana ia passar 10, 20, 30 anos orando e Deus não ia dar o filho? Porque a glória daquele projeto era humana. Mas a partir do momento que você entender que a glória do projeto é de Deus, Ele se encarrega de começar ele. A partir do momento que você entendeu que esse projeto não tira Deus da tua vida, Deus começa esse projeto. A partir do momento em que você entende que a glória será dele, Deus começa e Deus finaliza o projeto. E o arco dos fortes é quebrado. Por quem? Por quem começou o projeto. O milagre na minha vida é alcançado por quem? Por quem falou que ia me dar o milagre. Deus tem que estar no centro, e o Espírito Santo tem que estar nos seus ouvidos e no seu coração. O Espírito Santo hoje tem papel de nos instruir e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, de nos dar a direção que nós não conseguimos conciliar, porque o nosso coração sim é enganoso. A palavra não deixa mentir, que o nosso coração, ele é a raiz, ele é enganoso. O nosso coração não tem papel muitas das vezes naquilo que Deus faz. Por isso que o auxílio do Espírito Santo, ele é aquilo que nós necessitamos em todo momento. Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Quando eu olho para essa mulher, eu imagino ela aos pés do altar, chorando, pedindo a Deus. Mas é como se um start começasse naquela oração. É como se tudo aquilo que ela construiu fosse mais nada. Eu imagino aquela cena e vejo aquela mulher simplesmente abrindo mão de tudo, porque o Espírito Santo entrou no projeto. Eu imagino aquela mulher, sabe quando você coloca coisas no seu coração e você fala: Deus, isso para mim é importante? Quem já teve isso aqui? Sabe quando você apresenta algo a Deus e você fala: Deus, isso aqui para mim é tão importante? Sabe quando você apresenta a Deus planos e projetos e você diz: Deus, isso aqui para mim tem valor? E eu imagino tudo aquilo que aquela mulher construiu.
sendo desconstruído pelo Espírito Santo e dando lugar a algo maior. O problema é que quando nós construímos algo que não faz parte daquilo que Deus tem, ele pode até doer em nós para ser retirado. Só que quando o Espírito Santo de Deus está em nós, ele é arrancado e não dói mais em nós. Sabe por que não dói? Porque quem é da carne vive conforme a carne, mas quem é do Espírito vive conforme o Espírito. E para o que muitos é perda, para nós é ganho. Para o que um dia para Paulo era importante, ele diz: eu considero tudo como esterco, para dar lugar ao projeto de Deus. Muitas coisas vão ser considerado nada, mas o projeto de Deus deu a essa mulher filhos, deu a essa mulher uma história, deu a essa mulher um nome, porque você está perdendo tempo com o seu projeto. Porque você está perdendo tempo com aquilo que é seu. Porque você está perdendo tempo com aquilo que Deus não construiu para você. Dê lugar ao projeto de Deus e não endureça o seu coração. Não endureça a voz do Espírito Santo. Porque quando você não endurece o seu coração, você consegue louvar aquele hino sem peso na consciência. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus entrou no projeto. Jesus entrou na tua vida. E agora aquilo que era ganho se torna perda. E aquilo que era perda se torna ganho. Para que isso continue, eu peço um favor a vocês. Incluam Deus em tudo da sua vida. Inclua a instrução do Espírito Santo. E quando você não souber o que fazer, humildemente, arranje um lugar para orar, irmão. Não tem decisão que não consiga passar por uma oração. Senhor, o que tu queres? Senhor, o que tu desejas? Senhor, qual é a tua vontade? Não endureça o seu coração. Não tampe os seus ouvidos àquilo que Deus tem falado para você. Porque se você fizer isso, vão se passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E você não vai ter aquilo que você sempre quis. E isso vai se tornar um peso na sua vida. Deus não quer um peso na sua vida. Deus quer um fardo leve como o dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluias.